Olá! Hoje vamos mergulhar no coração do Antigo Egito para desvendar a história de uma das suas figuras mais incríveis, uma líder visionária cujo legado foi, de propósito, enterrado nas areias do tempo. Preparem-se para conhecer a história de Hatshepsut. E olhem que não estamos a falar de uma governante qualquer. Hatshepsut foi, de facto, uma das melhores que o Egito já viu. O seu reinado durou mais de 20 anos e não foi marcado por guerras, mas sim por uma era de paz, de muita prosperidade e de um florescimento cultural impressionante. Basicamente, quando imaginamos o Egito no seu auge, é bem provável que estejamos a pensar na época de Hatshepsut. A questão é que, enquanto outros faraós se focavam em expandir fronteiras através da guerra, Hatshepsut tinha uma visão completamente diferente. Ela investiu na construção de templos e obeliscos mas tão grandiosos que ainda hoje nos deixam de boca aberta. E, ao mesmo tempo, abriu novas rotas comerciais que trouxeram para o Egito tesouros exóticos e uma riqueza nunca antes vista. Foi uma verdadeira estratega, tanto na diplomacia como na economia. E é exatamente aqui que a história dá uma volta inesperada e se torna, bem, um grande mistério. Se o seu reinado foi tão bom, tão próspero, o que é que, depois de sua morte, alguém se deu ao trabalho de iniciar uma campanha para a apagar completamente da história, para fingir que ela nunca sequer existiu? É este o enigma que vamos tentar decifrar. Então, como é que se apaga um faraó da história? Não é, de todo, uma tarefa fácil, mas foi precisamente isso que tentaram fazer com Hatshepsut. Foi uma tentativa de reescrever o passado, eliminando uma das suas páginas mais brilhantes. Imaginem só isto. Durante quase 3 milénios, ninguém sabia quem tinha sido Hatshepsut. Gerações e gerações nasceram e morreram sem saber que uma das maiores líderes do Egito Antigo tinha sido uma mulher. A sua memória foi enterrada, literalmente, sob as areias do deserto e, claro, nos livros de história oficiais. E atenção, isto não foi um ato de vandalismo ao acaso, nada disso. Foi uma campanha super organizada e metódica. As estátuas dela foram partidas aos bocados e enterradas. O seu nome e a sua imagem foram raspados das paredes dos templos. Chegaram ao ponto de construir muros à volta dos seus obeliscos só para esconder as inscrições que falavam dos seus feitos. O objetivo era muito claro: garantir que o seu nome nunca mais fosse dito. Mas para percebermos a razão por trás desta tentativa de apagamento, temos de recuar um pouco no tempo e perceber como é que Hatshepsut chegou ao poder. Porque a sua ascensão ao trono foi tudo menos normal e desafiou as regras todas da sociedade egípcia da altura. Ok, vamos seguir o percurso dela. Hatshepsut nasceu na família real. Como era costume, casou com o seu meio-irmão, Tutmés II. Mas o destino trocou-lhe as voltas. Quando o marido morreu, o herdeiro, o seu enteado, Tutmés III, era apenas uma criança. Então, Hatshepsut assumiu o papel de regente, ou seja, governava em nome dele. Mas passados alguns anos tomou uma decisão que ninguém estava à espera. Uma jogada super audaciosa. Em vez de ficar nos bastidores, declarou-se ela própria faraó, quebrando milénios de tradição. E é aqui que se vê a sua enorme inteligência política. Para ser aceito como líder numa sociedade dominada por homens, ela adotou todos os símbolos do poder masculino. Nas estátuas, ela é retratada com o corpo de homem e até com a barba falsa cerimonial dos faraós. No entanto, e este pormenor é fascinante, nos textos que acompanhavam essas imagens, os hieróglifos continuavam a usar a gramática feminina. Foi uma forma brilhante de equilibrar a tradição com a sua realidade, projetando a força de um rei sem nunca negar a sua identidade como mulher. Vamos agora ver como é que esta abordagem inteligente se refletiu no seu reinado. Hatshepsut provou que o poder não tinha de ser sinónimo de guerra. A sua governação foi um hino à paz, à economia e à cultura. Um dos momentos mais memoráveis do seu reinado foi, sem dúvida, a expedição à Terra de Punt, um lugar quase mítico que os historiadores hoje acreditam que ficava na costa da atual Somália. Mas isto não foi uma campanha militar, atenção. Foi uma missão comercial de uma escala e ambição nunca antes vistas. A escala desta expedição foi monumental. 5 navios enormes navegaram quase 2.500 quilómetros e voltaram carregados com os tesouros mais valiosos da época, incenso e mirra, que eram super importantes para os rituais religiosos, ouro, ébano, animais exóticos como macacos e girafas e talvez o mais incrível de tudo, 31 árvores de incenso vivas. Foi a primeira tentativa registada na história de transplantar árvores de um continente para outro. Uma proeza incrível. Mas Hatshepsut não se contentou em apenas enriquecer o Egito.
Ela queria deixar uma marca para sempre, um legado que resistisse ao tempo. E no Antigo Egito, a melhor forma de o fazer era construir em grande. Ela deu início a uns dos programas de construção mais ambiciosos da história egípcia. No Templo de Karnak, que era o centro religioso do Império, mandou erguer vários obeliscos gigantes, cada um esculpido a partir de um único bloco de granito. E cada um destes obeliscos pesava cerca de 320 toneladas. Parem um segundo para pensar neste número. 320 toneladas. É um feito de engenharia que ainda hoje nos custa a perceber como foi possível. Só para termos uma ideia, isto é mais pesado do que um avião Boeing 747. E eles conseguiram extrair estas rochas gigantes, transportá-las centenas de quilómetros pelo rio Nilo acima e erguê-las com uma precisão milimétrica. Tudo isto com a tecnologia de há 3.500 anos. É absolutamente espantoso. Mas a sua obra-prima, a joia da coroa do seu legado, é sem dúvida o seu templo mortuário em Deir el-Bahari. Em vez de construir uma pirâmide, Hatshepsut mandou escavar um templo com 3 enormes terraços diretamente na rocha de uma falésia. O resultado é uma obra de arte que parece fazer parte da paisagem, uma harmonia perfeita entre a construção humana e a natureza. Com um legado tão impressionante, a pergunta impõe-se: como é que foi possível que uma figura desta dimensão tenha sido praticamente esquecida? Vamos agora voltar ao mistério do seu desaparecimento e descobrir como é que finalmente a verdade veio ao de cima. Bem, o que aconteceu a Hatshepsut tem um nome técnico, damnatio memoriae. É uma expressão em latim que significa condenação da memória. Era uma das punições mais severas do mundo antigo, uma espécie de pena de morte depois da morte, em que se tentava apagar por completo a existência de uma pessoa como se ela nunca tivesse nascido. A grande questão é, quem é que ordenou isto e porquê? A teoria mais aceite aponta para o seu sucessor, o seu enteado, Tutmés III. Mas, curiosamente, parece que não foi por ódio pessoal. A ordem para a destruição só terá sido dada uns 20 anos depois da morte dela. A razão mais provável foi política. Era preciso restabelecer a ordem tradicional. Uma mulher no trono era uma exceção que podia abrir um precedente perigoso para a linha de sucessão, que devia ser só de homens. Apagar Hatshepsut da história era uma forma de garantir que algo assim nunca mais acontecesse. E a forma como a redescobriram parece um verdadeiro filme de detetives que durou mais de um século. Tudo começou no século XIX, quando os arqueólogos encontraram fragmentos de estátuas de um faraó masculino, mas com inscrições femininas. À medida que os hieróglifos foram sendo decifrados, a história começou a vir ao de cima. Em 1913, o famoso Howard Carter encontrou um túmulo com artefatos dela, mas o momento da verdade chegou muito mais tarde, em 2007, quando a ciência deu a resposta final. Uma múmia não identificada foi confirmada como sendo a de Hatshepsut, através de análises de ADN e da correspondência de um dente. No final, apesar de todos os esforços para a silenciar, a verdade prevaleceu. A história de Hatshepsut é um poderoso lembrete de que a capacidade de liderar, de construir e de criar prosperidade não tem nada a ver com género. Ela não foi uma faraó mulher, ela foi um faraó, ponto final. E um dos maiores da história. Isto deixa-nos a pensar, não é? A história de Hatshepsut foi resgatada do esquecimento graças a muito trabalho e à ciência. Mas quantas outras histórias incríveis de pessoas cujos legados foram perdidos ou apagados de propósito ainda estarão à espera de ser redescobertas? O passado ainda tem muitos segredos para nos contar.